No vasto panorama das Escrituras, encontramos várias figuras chamadas Urias, cada uma delas desempenhando papéis distintos e oferecendo lições valiosas sobre fé, moralidade e liderança. O nome Urias, que significa a minha luz é Javé, parece refletir uma conexão profunda com a divindade e um compromisso com os princípios sagrados. No entanto, as histórias desses Urias revelam contrastes significativos em suas vidas e legados. Neste estudo, vamos explorar as vidas e os papéis de três principais personagens chamados Urias, o soldado hitita de Davi, o sumo sacerdote contemporâneo de Isaías, e o profeta que desafiou o rei Jeoaquim. Além disso, abordaremos os outros Urias mencionados nas Escrituras, cada um contribuindo de maneira única para a narrativa bíblica. Cada Urias enfrenta desafios distintos e se encontra em situações que testam sua integridade, lealdade e fé. Ao analisar suas histórias, buscamos entender como essas figuras exemplificam diferentes aspectos da vida espiritual e moral. Através dessas explorações, podemos refletir sobre como os princípios que eles representam ainda se aplicam a nossas vidas hoje e o que podemos aprender com suas experiências. Prepare-se para uma jornada de descoberta e introspecção enquanto desvendamos as lições que os diversos Urias têm a oferecer. Urias foi um hitita que desempenhou um papel importante no exército do rei Davi, mas ele não é o único personagem bíblico com esse nome mencionado no Antigo Testamento. Pelo menos 4, possivelmente 5, homens chamados a Urias aparecem nas Escrituras. Neste estudo, vamos explorar cada um deles. É interessante notar que o nome Urias significa "O Senhor é a minha luz", a Uria, Uriahu, um reflexo de sua profunda conexão com Deus. Urias, o soldado leal de Davi. Urias, um heteu, ou hitita, era um soldado fiel no exército do rei Davi e marido de Batseba. Embora de origem estrangeira, ele morava em Jerusalém e, a julgar pelo significado de seu nome, "O Senhor é a minha luz", bem como por sua conduta reta, é provável que Urias tivesse adotado a fé hebraica. Sua dedicação é ainda sugerida pela possível observância da festa dos tabernáculos. Urias é lembrado nas Escrituras, sobretudo, pelo trágico episódio em que o rei Davi cometeu adultério com Batseba, sua esposa, enquanto ele estava em campanha militar contra a cidade amonita de Rabá, sob o comando de Joabe. Quando Batseba engravidou, Davi tentou encobrir o seu pecado, trazendo Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele passasse a noite com sua esposa e acreditasse ser o pai do filho que ela esperava. No entanto, Urias demonstrou extrema lealdade ao seu exército, recusando-se a ir para casa enquanto seus companheiros ainda estavam em guerra. Ele dormiu à porta do palácio, mantendo-se fiel ao dever militar, mesmo depois de Davi tentar embriagá-lo. Diante da firmeza de Urias, Davi tomou uma decisão desesperada e cruel. Ele ordenou que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais intensa e depois recuasse, deixando-o vulnerável à morte. Joabe seguiu as instruções, e Urias foi morto em combate. Após sua morte, Batseba lamentou, mas acabou se tornando esposa de Davi. Embora Davi parecesse ter encoberto seu pecado, ele se esqueceu de que nada escapa aos olhos de Deus. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontá-lo e anunciar as graves consequências de sua transgressão. O castigo de Deus começou com a doença e morte do filho que Batseba havia concebido com Davi, revelando que, apesar de todas as tentativas humanas de ocultar o pecado, a justiça divina prevalece. Urias, o sumo sacerdote contemporâneo de Isaías. Urias foi o sumo sacerdote durante o reinado de Acais e a época do profeta Isaías.
Ele é destacado nas Escrituras como uma das testemunhas fiéis convocadas por Isaías para certificar a misteriosa profecia relacionada a Maher-Salal-Asbaz. Sua atuação também é mencionada em uma situação delicada, registrada em 2 Reis 16, onde ele, sem contestar, aceitou e implementou certas mudanças propostas por Acais na adoração do templo, o que pode indicar a influência do rei sobre as práticas religiosas do período. Urias foi um profeta, filho de Samaías, originário de Kiriat Jearim. Contemporâneo do profeta Jeremias, Urias proclamava a palavra de Deus com firmeza e coragem. Sua pregação, no entanto, gerou grande descontentamento entre o rei Jeoaquim e sua corte, resultando em intensa oposição. Para escapar da perseguição, Urias tentou se refugiar no Egito, mas acabou sendo capturado e condenado à morte. Jeremias mencionou a história de Urias para destacar os perigos enfrentados pelos profetas e para enaltecer a bondade de Aicão, um homem que se opôs à condenação de Jeremias e ofereceu proteção. Outros Urias. Além do profeta Urias, há referências a outros homens com o mesmo nome na Bíblia. Os livros de Esdras e Neemias mencionam um Urias que foi sacerdote e pai de Meremote. Também em Neemias, um Urias é descrito como alguém que se posicionou ao lado de Esdras durante a leitura da lei. É bastante provável que esses Urias sejam a mesma pessoa. Embora alguns estudiosos sustentem que possam ser indivíduos diferentes, não há evidências suficientes para tratá-los como figuras distintas. Refletir sobre esses diversos personagens chamados Urias nos proporciona uma visão enriquecedora sobre as complexidades da vida espiritual e moral. Cada um, à sua maneira, enfrentou desafios que testaram sua fé e integridade. Suas histórias nos convidam a considerar como lidamos com questões de moralidade, liderança e fidelidade às nossas convicções pessoais e espirituais. No final, esses personagens nos lembram da importância de viver com retidão e de buscar sempre a verdade e a justiça, mesmo em face de adversidades e pressões externas. Cada personagem nos mostra aspectos diferentes da caminhada com Deus, desde o compromisso até os desafios de se manter firme em tempos difíceis. Que essas histórias inspirem nossa jornada de fé e nos lembrem da importância de permanecermos fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. Obrigado por nos acompanhar neste estudo. Até a próxima, e que Deus continue guiando e abençoando a sua vida.